Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive porque é problemática. Com certeza. Inclusive, Concordo você pra tem, caralho. você sabe como é que é. Aham. É uma experiência muito rica. Muda sua vida profundamente. Exatamente. Para mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Ah, porque o mundo está muito cheio. Ah, porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brás Cubas, o Machado, e dizer: cometi muitos pecados na vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. Que vai a pergunta Será que a do nosso experiência seguidor aí. de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível é igualzinha à experiência de adotar um ser humano e fazer e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? Assim, eu fico pensando, Igualzinho não é, né? eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem 2 já, né? Tenho 2 meninas. Eu tenho muita vontade de adotar uma pessoa, sabe? Então, eu fico pensando se eu... Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa pra caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse pra não amá-la como eu amo as minhas filhas. Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fossem filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça, e aí quando a criança está lá crescendo, descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho e adotou, né? Agora, quando você adota uma criança, você traz, junto com essa criança, uma história inicial de vida que ela tem, que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção, né? Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas, principalmente que não tiveram filhos e adota filhos, e ter um vínculo afetivo com essa criança tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos, eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não, nunca tive essa ideia. Essa é uma ideia um pouco recente. Você cria seus filhos pra quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos se Eu não tornassem? tive objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo. Mas você tem Né? direcionamentos que você dá como pai, né? Sim, mas isso sim. Isso sim, assim, estudar em escola tal, Assim, gostar de ler livro. as minhas filhas eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara, que é um novo livro. Entendeu? Pra caralho. Pra caralho. Ah? Tomou o dedo do meio do pondé. Adorei essa. Pra caralho. Ó, novo livro aí! Ele nem viu o que eu fiz, né? Ele tava olhando pra baixo, ó. Pra caralho. Eu nem vi o dedo Novo do meu. livro. Pronto, agora eu vi. Não, diga. Não, Vamos pra eu tava próxima. dizendo isso. Tava dizendo que quando as minhas filhas nasceram, a única preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim. Sabe? Com certeza. Mas é... Comer bem, À ter bom medida, que médico. à medida que elas Fralda. vão Boa fralda. questionando as coisas, sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com 8 e outra com 6. Então, eu sinto que eu tô no momento... Eu tento, toda vez que surge um questionamento, assim, especialmente os difíceis, o meu norte nesse caso é que elas sejam o mais esclarecidas possível. Ah, sim. Sem, por exemplo, desde o começo, nunca teve a pira do Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa. Porque, porra, é um pouco egoísta isso que eu... Porque, porra,
Eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro o presente, tu ainda vai acreditar essa porra no Papai Noel? Papai é papai aqui mesmo. Pô, Papai Noel sou Mas eu. olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa. É claro, Assim, chocolate, mano. Não, mas não mas se liga. Elas ganham lá os ovos. Na Páscoa lá, Ainda eu... bem que você dá os ovos de Páscoa, Porra, né? na Páscoa eu fico escondendo ovinho e tal. Então. compro os Mas ovos fala pra que ela. foi ele que escondeu. Mas fui eu que escondi. né? Você é o coelhinho da Páscoa. É, eu sou o coelhinho da Páscoa, É. Papai Noel, a porra toda sou eu, entendeu? É, pinta a barba de branco. É, Não precisa quase. a barriga já tem. Já tô quase assim. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias, querem que os filhos não comam carne, querem Vira um que os filhos não super-herói. comam açúcar, virem um super-herói. É isso que eu quis dizer. Produz o filho na Com intenção... um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que se eu fosse criar. Eu não tenho filhos, né? Mas se eu for Dá ter. tempo ainda. Dá tempo, 30. Mas se eu tivesse, eu não queria, tipo, direcionar ele pra ser um super-herói, mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa pra viver nesse mundo, tá ligado? Porque eu faria questão tipo, de dar um direcionamento, de ajudar, porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? Eu não quero só largar ele, sacou? E que tem ter uma coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem Imagina. quando crescem. Não tô falando nem de bem nem de mal, tô falando de Aham. que não é aquilo que você Imaginar. necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. Ah, é bem mais legal assim, eu acho. Bem mais legal.